Vem cá, você está preparado para viver num mundo em que pensar vai ser um luxo? Literalmente uma ostentação? Fala comigo, eu sou o João Vitor da Nave Filmes. E eu estava pensando muito esses últimos dias, principalmente quando eu estava me preparando para voltar para a internet, para voltar a produzir conteúdo, para voltar aqui para o YouTube. Ainda tenho algumas ideias de coisas que eu quero fazer, estou pensando no que eu vou fazer com o Instagram, estou com muita vontade de ter uma newsletter, de escrever, de ter um espaço na internet em que eu não dependo de algoritmo nenhum. Não estou só falando com você por aqui, pelo YouTube, que já é uma bênção de não ter que lidar com a meta, não ter que lidar com o Instagram, fora do que eu preciso fazer todos os dias na minha produtora, do que eu preciso fazer com a Nave Filmes todos os dias para os clientes, porque eles ainda são viciados. Mas aqui no YouTube é um lugar um pouco menos insalubre, é um lugar onde eu tenho um pouquinho mais de liberdade para poder conversar com você. O meu objetivo é ter um lugar que é só nosso, e eu estou trabalhando nisso. Estou pensando ainda como é que a gente vai fazer isso. Mas eu estava pensando muito esses dias sobre como que a internet morta, a teoria da internet morta deixou de ser uma teoria e ela já está virando realidade, e eu estou muito assustado com o que vem por aí. Por quê? Eu uso muito Threads, apesar de ser da Meta, mas sinceramente acho muito melhor do que o X. Eu passo um certo tempo ali no Threads, que me lembra muito essa temática do antigo Twitter, de conversar com as pessoas, de usar texto para se comunicar, do Facebook, da época de ouro do Facebook, há 15 anos atrás. Então eu ainda me sinto no espaço, eu conheço muita gente lá, tem muita gente muito próxima de mim que me segue nessa plataforma, então é muito mais tranquilo. Eu sigo também pessoas que eu gosto nessa plataforma, então é uma conversa muito mais tranquila do que seria, por exemplo, no Instagram. E eu comecei a perceber, comecei a notar cada vez mais, não só posts que só de olhar eu sabia que foram escritos pelo ChatGPT. E olha, não sei você, eu quando abro aquela thread de 9 posts e no primeiro tem um não é isso, travessão é aquilo, minha vontade de ler já acabou ali, eu já não quero mais ver aquilo ali. Agora, quando eu começo a ver isso nas respostas, nos comentários, eu começo a ficar preocupado. E eu não quero ser o cara chato que fala assim, porque toda IA é uma merda, toda IA é uma bosta, eu não quero saber de IA nunca mais. E assim, vamos ser práticos e vamos falar do mundo real. O mundo teve um gosto do que é inteligência artificial, do que são esses modelos de linguagem, e o mundo jamais vai permitir que exista um mundo sem elas a partir de agora, sem essa tecnologia, a menos que seja completamente impossível e inviável. O que isso quer dizer? As pessoas vão começar a exigir cada vez mais disso, não adianta, não tem como voltar atrás. Eu uso todos os dias inteligência artificial no meu dia a dia de produção aqui na Nave Filmes. Eu uso para fazer as minhas legendas dos vídeos dos meus clientes, eu uso muitas vezes para escolher quais cenas vão receber um zoom, vão receber um enquadramento, qual é o tamanho desse zoom, qual é a proporção desse zoom. Eu uso para acelerar, eu uso IAs especialistas, feitos sob medida para o que eu faço no meu trabalho, para facilitar o meu processo criativo e deixar mais rápido o meu processo produtivo. Basicamente pegar o trabalho chato, que eu não estou nem roubando o trabalho de ninguém, porque é o trabalho que eu já iria fazer e eu ia odiar cada segundo dele. Então eu posso passar mais tempo sendo mais estratégico e fazendo as partes que eu gosto ou as partes que são mais importantes no trabalho de audiovisual que eu tenho aqui na Nave Filmes. O negócio é que eu estou percebendo que cada vez mais pessoas estão usando IAs generalistas de chatbot para não só escrever posts e escrever legendas e escrever coisas, escrever qualquer tipo de coisa pré-montada, mas para comentar nessas coisas. Ou seja, são conversas entre bots e bots. É um robô fazendo uma postagem e outros robôs comentando. Sabe aquela briga, aquela discussão que você teve com a pessoa com um posicionamento político completamente diferente do seu no Instagram na semana passada? Você estava conversando com um bot. Você estava
mandando ali a sua mensagem para a pessoa e você estava ali concentrando todos os seus argumentos, ou de repente você perguntou para o ChatGPT como responder este argumento dessa pessoa de uma forma que eu pareça mais inteligente do que ela. Aí você pega a sua resposta que o ChatGPT te dá e você vai lá e posta todo vencedor e confiante naquele comentário no Instagram. O que você acha que a pessoa vai fazer logo depois? Porque o ChatGPT agora está de graça para todo mundo. Isso se você não estiver falando com um puro bot que não tem nenhum ser humano envolvido ali dentro daquela conta. O que é uma real possibilidade em muitas redes sociais. O que eu vejo, que eu observo com consternação, mas ao mesmo tempo me sinto na obrigação de te alertar e ao mesmo tempo te tranquilizar se você já estiver fazendo isso. Primeiro, OpenAI, ChatGPT, tudo relacionado ao OpenAI vai ser muito em breve considerado a IA do pobre. Como assim a IA do pobre? A OpenAI começou todo o rolê, começou na frente em todo o rolê de inteligência artificial para texto. Eu lembro que o Midjourney começou com a questão das imagens, eu estava de olho nisso lá atrás, em 2022. Se você me acompanha há mais tempo, você vai lembrar que eu estava falando sobre isso, estava mostrando, pesquisando muito sobre o assunto. E aí as IAs de texto começaram a explodir. Nesse caminho a OpenAI começou e veio na frente, só que outras empresas têm acesso a bancos de dados muito maiores e muito mais suculentos com toda aquela sua privacidade que eles prometeram que iam preservar. Ou você acha que o Google não está nesse momento juntando ali dentro do Gemini e do notebook LM e nas respostas que ele está criando lá, todas as pesquisas que você já fez, incluindo aquelas na aba anônima do seu navegador, todas aquelas fotos que você tem no Google Fotos ou no Google Drive, aquele nude que você mandou para aquela pessoa especial em 2018, tá tudo lá, cara. E quando se fala na Meta, então, eles têm acesso a tudo o que você já fez no Facebook, no Instagram, no MSN, no Messenger, em todos os 25 Messengers, todos os stories que você postou em todas as diferentes aplicativos que a Meta colocou stories quando ela decidiu destruir o Snapchat, e sim, tudo que você já conversou no WhatsApp. Você acha que eles não vão usar isso? O Google está caminhando muito rápido para ultrapassar a OpenAI e se tornar líder em inteligência artificial no planeta, pelo mero banco de dados gigantesco que ele tem de pesquisa e de informação. Mas a Meta tem um banco de dados monstruoso de comportamento seu, meu e de todo mundo. Deixa eu te dizer o que é um mundo movido pela Meta IA. Como é que isso se parece? Vamos dizer que seu avô faleceu ontem. Você recebe essa notícia pela sua mãe no WhatsApp. Vô Cláudio morreu, tal, vô Cláudio não morreu, travessão. Ele fez a passagem. Estamos todos aqui na família Pinheiro muito consternados, afinal, o seu Cláudio não era só um pai muito querido, um avô muito generoso. Ele era um homem extremamente benquisto na comunidade e uma pessoa muito importante para centenas de pessoas que passaram pela vida dele. A missa de sétimo dia vai ser no dia tal, na capela tal. Afinal, seu Cláudio não é um avô, é uma experiência. Você, obviamente, consternado, triste, né, vivendo esse luto, resolve abrir suas fotos com seu avô e resolve fazer uma homenagem, postar no seu Instagram ou qualquer outra rede social sobre essa passagem desse parente seu. Eis que antes mesmo de você começar a escrever a legenda desse post, ela já está escrita para você, no seu jeito de falar, mas obviamente misturando-se com o jeito de falar da IA, da Meta IA em especial. Porque não só ela está misturando o jeito de falar dela, te fazendo pensar do jeito que ela quer que você pense, como naturalmente, só de você estar exposto a tantas pessoas que vão delegar o pensamento e a capacidade cognitiva delas para a IA, você vai pegar as gírias da IA. Do mesmo jeito como eu falo meu irmão porque eu sou carioca.
Do mesmo jeito que eu, quando passo uma semana em BH, começo a falar nu, de tanto ouvir as pessoas falando nu em volta de mim. Do mesmo jeito que quando eu morei com uma mulher do Rio Grande do Sul por 2 anos na mesma casa, ela era minha sócia, eu comecei a falar bah o tempo todo. Exposição afeta a linguagem, começando pela linguagem do seu cérebro. Então você não só já vai ter começado a falar como as inteligências artificiais falam, como ela também já vai querer pensar, falar, se comunicar, amar, se relacionar no seu lugar por você. E ela vai se oferecer para fazer essas interações. E aí você vai lá, porque é uma coisa muito especial para você. Você vai, apaga a legenda automática e escreve a sua própria legenda. Para outros posts que você aleatórios, que você postou uma foto sua para fazer um biscoito na internet, você usou a legenda da IA. Foda-se, mas não, o Vocláudio era importante. É importante. Você vai lá e escreve a sua legenda. Eis que 1, 2, 3 dias depois, você nota um padrão nos comentários das pessoas muito tristes te desejando meus pêsames. 80, 90% delas estão desejando meus pêsames. Afinal, Dr. Cláudio não é um avô, era uma experiência. Esse é o mundo que a Meta IA está preparando pra gente. E por que eu digo que isso é extremamente perigoso? Porque não só tem a questão da OpenAI ser a IA dos pobres, porque ela resolveu, né, o Sam Altman e o pessoal da OpenAI, resolveu fazer do modelo de negócio do ChatGPT um modelo de negócio de rede social. Vamos entregar aqui de graça e vamos achar uma forma de monetizar com anúncios depois. As pessoas, lembra o que eu acabei de falar? As pessoas vão começar cada vez mais a delegar o próprio raciocínio, o próprio pensamento para esses programas. O que acontece quando o cara vai apertar o botão de perguntar alguma coisa importante, de pedir para o ChatGPT fazer o treino dele da academia, de pedir para o ChatGPT montar o plano nutricional dele, de desabafar com o ChatGPT e pedir para ele fazer terapia, de conversar com o ChatGPT sobre as tendências agressivas e a vontade de matar o namorado, a namorada, o ex-namorado ou ex-namorada. E o ChatGPT responder assim: não, você tem toda a razão de querer matar a sua ex. Ela é extremamente tóxica. Falando nisso, você sabia que as pistolas PT Taurus 966 estão em promoção na Amazon? É muito perigoso essa junção de um modelo de negócio de rede social baseado em publicidade, que sempre foi o modelo de tudo relacionado à Meta, desde a época que eles eram simplesmente Facebook. A junção disso com uma inteligência artificial para a qual as pessoas estão delegando a capacidade cognitiva é muito perigoso. E aí, o que eu percebo que vai começar a acontecer? Cada vez mais vai ser empurrado para as pessoas pobres, de baixa renda, desesperadas, tristes, cansadas, exaustas, frustradas, e as generalistas, que são volúveis, e as que vão dizer exatamente o que você quer ouvir, e as gratuitas, que vão ficar rodando anúncios para você. Enquanto que pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, pessoas com muitos acessos, pessoas com muito networking, pessoas com muito poder, vão cada vez mais usar IAs especialistas para fazer coisas que elas não querem fazer e que elas não querem pagar alguém para fazer. E nesse meio de caminho, você não precisa escolher entre um desses dois lados. E aí que vem o meu ponto de esperança no meio desse mar de preocupação. Porque eu acredito de verdade que, se não nos próximos 5, nos próximos 10 anos, a gente vai viver no Brasil e no mundo um processo de emburrecimento como jamais foi visto na face da Terra na história. E não é emburrecimento, vai ser um empreguiçamento. As pessoas vão ter preguiça de pensar, de sonhar, de ter planos, de fazer sexo, de amar, de brigar pelos seus direitos, de defender as pessoas que elas amam. Elas vão delegar para a inteligência artificial tudo. Bots fazendo militância em cima de textos problemáticos que foram escritos por outros bots. Análises
feitas por bots sobre filmes feitos por bots para serem assistidos por bots. Porque a Netflix já está fazendo filmes feitos para você assistir enquanto está com o celular na mão. Falta muito pouco para eles começarem a fazer filmes feitos para serem analisados por inteligências artificiais para você depois só chegar no ChatGPT, me dá um resumo de Stranger Things 25 ou do novo filme Avengers 79 e você vai ter preguiça de sentar 2h30 para assistir um filme. Você vai pedir para uma IA, você não, eu espero, mas a maioria das pessoas vai pedir para a IA fazer isso por elas, porque esse é o ponto mais importante, ponto crucial. Algumas das coisas que eu tô dizendo aqui podem parecer, ou podem até ser um pouco exageradas, porta-voz do Ministério da Tragédia, calma, não vai ser assim, nem todo mundo vai agir assim. Mas eu sempre lembro de uma frase no filme do Homem de Preto, em que o Tommy Lee Jones ele fala assim: indivíduos são inteligentes, a maioria são burras, a maioria está cansada, a maioria só quer se livrar da dor de cabeça, quer se livrar de trabalho, e nessa de querer se livrar de trabalho, se livrar de dor de cabeça, se livrar de problema, ela vai fazer qualquer coisa para delegar a outra pessoa o pensamento dela. Então, será que você vai fazer os seus posts com IA automática da Meta escrevendo por você? Talvez não. Mas você pode ter certeza que a maioria das pessoas vai curtir o que a IA manda eles curtir, comentar o que a IA manda eles comentarem, escrever o que a IA manda eles escreverem, namorarem quem a IA manda eles namorarem, terminarem usando as palavras que a IA escreve por elas. Quando entrar a realidade virtual pornográfica, então, irmão, pode esquecer. Mas o que eu posso dizer aqui para você é, num mundo em que quase todo mundo vai delegar o próprio cérebro para uma máquina ao qual ele tem acesso gratuitamente em troca de receber uns anúncios de vez em quando, eu tô me esforçando para ler cada vez mais. Eu tô jogando menos videogame. Eu parei de fumar. Eu tô passando cada vez menos tempo em rede social. Eu tô passando cada vez mais tempo com meu filho. Eu tô levando meu filho para caminhar e conversar. Eu tô escrevendo mais e no papel. E não é um papo de, telefone é ruim, inteligência artificial é ruim, o analógico é bom. Se você fizer um esforço para continuar sendo dono do seu cérebro, da sua função psíquica, da sua capacidade cognitiva nos 2 anos, você vai ter um diferencial gigantesco no mercado de trabalho, no mercado empresarial, no mercado social e amoroso e sexual também, para os homens aí que estão preocupados se eles vão transar ou não, se eles vão beijar na boca ou não. Cara, a maioria das pessoas vai usar o ChatGPT para fazer o perfil no Tinder, para namorar, para mandar mensagem. Irmão, você que tiver um molho, vai ser fácil demais. Então, assim, vai ser um mundo estranho se concretizar em 1/3 do que eu tô falando. Já vai ser um mundo muito estranho, que para mim já tá parecendo muito estranho do jeito que tá agora, em 2026. Mas também vai ser um mundo que você vai ter um diferencial gigantesco se você se acostumar, você mesmo, pensar com a sua própria cabeça. Por que eu tô falando isso? Porque o que eu vou fazer aqui no canal, e eu falei, né? Seus 50 primeiros vídeos vão ser uma merda. E eu tô sentindo que esse retorno meu pro YouTube é um recomeço, é um retorno, é um processo novo. E eu tô sentindo como se eu estivesse fazendo os meus 50 primeiros vídeos de novo. Então eu vou me esforçar cada vez mais para ter no mínimo um vídeo por semana, para que daqui a 1 ano, no máximo, tenha passado por essa fase e eu esteja, voando. E aí o que eu vou trazer aqui para vocês? Comunicação. Para você que tá aqui comigo, comunicação. Vai ter comunicação social? Vai. Vou falar de como chegar nas menininhas de vez em quando? Vou. Muito provavelmente vou falar mais sobre como saber respeitar elas, prestar atenção na sua higiene, prestar atenção no que ela tá te dizendo, ficar atento ao ciclo menstrual, provavelmente coisas mais nesse sentido, tá? Mas eu também vou falar da tua comunicação profissional, também vou falar de como você botar tua cara na internet, mas tudo isso começa pela linguagem que tá aqui, Esse é o primeiro idioma. Principalmente porque, e daí a gente vai entrar nisso no próximo vídeo, porque não vai dar tempo de eu entrar nisso aqui, porque aí já é um outro nome pra gente desamarrar. A maioria das pessoas não é preguiçosa porque é babaca, porque é escrota. Você não tá cansado só
porque o emerdalhamento do mundo está acontecendo e o Uber está custando R$95 e está pagando 15 para o motorista, e você está pagando 25 assinaturas e mesmo assim assistindo anúncio. Não é só por isso que você está cansado, você está cansado por isso também. Mas a maioria das pessoas é preguiçosa porque a maioria das pessoas tem medo de olhar para dentro e sentar com a sua criança interior traumatizada. Por isso que essa linguagem interna aqui é extremamente importante, por isso que esse idioma interno é essencial que você fique fluente nele. Porque se eu conseguir fazer um bom trabalho aqui, conversando com você aqui no YouTube, tendo essas conversas mais sérias aqui com você, até o final desse ano você vai ter essa conversa, tentar ter essa conversa com a sombra e com a sua criança interior. Esse é o meu objetivo, tô? Eu sou o João Vitor, da Nardo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu gostei. Se você odiou, achou uma merda, achou que eu tô viajando pra caralho, deixa aqui embaixo se eu não gostei, também me xinga, comenta, engaja na porra do meu vídeo. Mas principalmente, deixa aqui embaixo nos comentários seu feedback, temas que você quer ver nos próximos vídeos, beleza? Também se inscreve para não perder os próximos vídeos. Eu sou o João Vitor, eu te vejo na próxima.